Bom dia. O grande assunto da semana foi a quase soltura e a revogação da soltura do ex-presidente Lula em Curitiba, né? O ministro Marco Aurélio, todo mundo viu na imprensa, usando da sua prerrogativa, tomou a decisão de soltar todas as pessoas que estavam presas e não haviam sido condenadas de maneira definitiva, né? Esse caso aqui, muita gente tem acompanhado, muita gente sabe o que significa, mas sempre é bom recordar, dado o cinismo e a falsificação habitual na imprensa golpista capitalista. A Constituição Nacional estabelece, né, que as pessoas devem ser presas apenas quando o processo é julgado definitivamente, né? É passado por todas as etapas do julgamento, né? São esgotados todos os recursos, e aí a pessoa, uma vez condenada e correspondendo à pena que ela tiver, pode começar a cumprir a pena, né? Os casos em que as pessoas são presas antes do trânsito em julgado do processo, quer dizer, de esgotados todas as possibilidades de recurso, são apenas aqueles casos especiais. Por exemplo, de pessoas que são consideradas de alta periculosidade, que podem representar, vamos supor, perigo físico para alguém. Nesse caso aí, a justiça brasileira prevê, né, prisões de caráter preventivo, o que não é o caso do ex-presidente Lula em nenhum sentido, né? Num dado momento, o STF, né, levado pela campanha direitista que visa a intensificar cada vez mais a repressão contra a população, tomou uma decisão arbitrária contra a Constituição Nacional de que as pessoas que fossem condenadas em segunda instância poderiam começar a cumprir pena. O ex-presidente da República e várias outras pessoas acabaram incorrendo nessa decisão do STF. Só que acontece o seguinte: o STF não é uma Assembleia Constituinte. Ele não tem o poder de fazer a Constituição. Se a Constituição determina que a condenação deve ser feita apenas após esgotados todos os recursos e julgado o processo em todas as instâncias, o STF simplesmente teria que garantir que isso fosse executado. Bom, ocorre que nesse período, desses últimos anos, né, já há bastante tempo, antes mesmo do golpe de Estado de 2016, o STF impunemente começou a legislar, né? Organizou-se como uma espécie de segundo Congresso Nacional, legislando inclusive sobre matéria constitucional. Aprovou inúmeras leis, né? E tudo isso daí por um decreto, né, por uma regulamentação de 11 juízes que ninguém elegeu. Vocês vejam a farsa que é o Estado de Direito e o regime constitucional brasileiro. Você faz uma constituinte e aprova na constituinte A, B, C e D. Os constituintes da época, inclusive, conhecendo bem o país que eles vivem, né, e preocupados com a situação, estabeleceram na Constituição um conjunto de cláusulas pétreas, quer dizer, cláusulas que não poderiam ser mudadas por emendas à Constituição. Uma delas é essa questão do trânsito julgado, porque garante um direito fundamental
né, do cidadão brasileiro. Quer dizer, que ele é considerado como inocente até que o processo se esgote totalmente. Para isso servem os recursos e as instâncias de julgamento. Enquanto você não for totalmente julgado, você não foi condenado. E se você não foi condenado, você não pode cumprir pena. Bom, o STF passou por cima dessa cláusula pétrea, né? Assim como passou por cima de várias questões, muitas vezes com o apoio da esquerda, é importante que a gente diga, né?